E deixa eu te fazer uma pergunta sincera para a gente começar um devocional. Quem é você no reino dos céus? Você ouve Cristo, mas abre caminho para que Cristo manifeste a outras pessoas? Talvez o maior problema da nossa geração seja uma geração que esteja apenas buscando aproximar-se de Jesus, mas se afastando do reino dos céus. Talvez você possa me perguntar como isso é possível. Afinal de contas, não tem jeito de aproximar-se de Jesus e afastar do reino dos céus. Eu vou dizer sim, tem jeito. E me deixa te explicar isso com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção. Já prestou atenção que, por vezes, tentando resolver uma coisa, nós criamos um problema com ele? Já tentou resolver uma situação e ao final daquela situação que você tentou resolver, o estrago foi pior? Eu lembro que existia um dito popular que dizia assim que o remendo ficou pior do que o rasgo, o buraco. Sabe que o estrago era menor do que o remendo colocado. Era apenas uma expressão para dizer que quem tentou remendar uma roupa piorou a roupa, deveria ter deixado ela rasgada. E é nesse olhar, é nesse prisma que eu quero dizer a você, existem remendos que, como igreja, nós estamos fazendo que tem provocado mais estragos do que avanços. Existem tantas pessoas colocando mecanismos para que Deus seja conhecido. Existem tantas pessoas se apegando em formas, em liturgias, em mecanismos que não apenas apresenta Cristo, mas, por muitas vezes, afasta o reino de Cristo da vida das pessoas. Eu quero ler com você um texto bíblico para fazer enredo a esse nosso devocional. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu quero ler com você Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 1. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isto que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que coisa maravilhosa! Prestou atenção na nuance do texto? Prestou atenção nos detalhes do texto? Eu quero que você depois repita a leitura desse texto
e não se apegue ao paralítico, nem aos homens que chamam Jesus de blasfemo. Eu quero que você se apegue a um detalhe, aquilo que fiz questão de dar uma entonação melhor enquanto li o texto. A pergunta que fica é: por que eles tiveram que arrancar um espaço do telhado para que o paralítico se achegasse até Jesus? Eu vou te fazer uma pergunta. Existia inimigos de Jesus naquele lugar? Não. As pessoas que estavam ali não queriam que as demais pessoas ouvissem Jesus? Não. Todos que lá estavam, reunidos em multidão, desejavam apenas uma coisa: ouvir aquilo que Jesus queria lhes instruir. Mas o fato é que existiu alguns homens que trouxeram um paralítico que tinha uma necessidade urgente. Mas por conta da vontade de ouvir o que Jesus falava, eles impediram que alguém chegasse até Jesus. Ora, isso não é apenas um enredo textual. Isso não é apenas uma história que Jesus queria contar e por isso permitiu que Marcos escrevesse. Não, Jesus faz questão de deixar evidente que o mesmo povo que desejava ouvir era o mesmo povo que impedia de novas pessoas se achegarem a Cristo. Sabe o que isso me revela? Revela que, há algum tempo, de alguma forma, se nós desejarmos buscar Cristo, precisamos entender que não basta desejarmos ouvir Jesus. Temos que ser provocadores, liberadores de acessos de outras pessoas ao mesmo Cristo que amamos e reconhecemos. Sabe o que acontece? Por vezes, nós pensamos em absorver tudo que Deus tem para nós, sem nos preocupar se as pessoas que têm outras necessidades também estão prontas a acessar o mesmo Deus, a mesma palavra e a mesma graça. Talvez você possa ser um desses que se encanta com aquilo que Cristo tem, com a sua palavra, com a sua adoração. E talvez você possa até permitir que em lugares, em ambientes religiosos, crie-se mecanismos, formas, acessos que são dificultosos para que outras pessoas cheguem até Cristo. Eu vejo tanta gente criar tanta barreira. Ama a palavra. Eu não duvido que ama a palavra. Mas porque ama a palavra, dificulta para que outras vidas também venham amar ao mesmo Cristo. E é aí que nós erramos. Talvez nos aproximamos de Cristo e nos afastamos do reino. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é coisa humana alguma. Mas é o conhecer, a paz, o desfrute, a graça, a benevolência do Senhor. E é claro que eu quero dizer isso a você. Talvez esteja na hora de repensarmos a nossa vida de fé, porque ela é em amar a palavra, mas também permitir que mais e mais pessoas acessem ao mesmo Cristo. Não seja como a multidão que ama a Cristo e impede de que alguém chegue até Ele. Seja um facilitador do reino dos céus. Eu espero que essa palavra fale ao teu coração. Eu desejo ardentemente que você possa refletir melhor do que essa pequena reflexão, mas possa mergulhar mais profundo nesse discernimento. E se necessário for, repense as suas atitudes ou as atitudes que você tem apoiado dentro do ambiente cristão que você tem vivido. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.